Senhor, meus irmãos, boa noite. Graça e paz. Tome assento, por gentileza. Cadê o Júnior? Está aqui? Vem falar aqui rapidinho o seu recado que você queria falar. Boa noite, paz. Tudo bem? Tentar ser breve. Acho que a maioria aqui vai lembrar do meu amigo Homero, que veio aqui na igreja algumas vezes. E o irmão dele descobriu um câncer, já se espalhou pelo corpo inteiro. E infelizmente eles estão passando uma situação, estão tomando um processo, tudo bloqueado no banco, e o tratamento da radiografia o SUS não cobre. E está saindo R$140 mil, e a gente está fazendo uma vaquinha para ajudar ele. E está no link do YouTube. Quem puder ajudar a qualquer valor, de pouco em pouco, né, a gente consegue chegar lá. Era isso. Obrigado. Tamo junto. O Homero tem 15 e o irmão dele tem acho que 27. É o que está com câncer. Maravilha. Ô Jonas, depois você fala com o Júnior, não sei se você pode ajudar nessa questão de encaminhar, de falar, por aqui e tal, talvez ele consiga, tá certo? E quem estiver acompanhando a gente aqui pelo YouTube, aqui na igreja, lá no link do YouTube do culto dessa noite, tem a informação. Palavra de Deus, amém, igreja? Amém. Abra sua Bíblia no Evangelho de João, por favor. Dessa vez nós vamos ler 2 trechos no mesmo Evangelho, capítulo 5 e capítulo 9. Então, João, capítulo de número 5, deixa eu colocar aqui. João, capítulo 5, verso 5. Amém, irmãos? Diz assim o texto. Estava ali um homem que tinha 38 anos, se achava enfermo. E Jesus, vendo este deitado e sabendo que estava neste estado havia muito tempo, disse-lhe, queres ficar são? O enfermo respondeu-lhe, Senhor, não tenho homem algum que quando a água é agitada me ponha no tanque, mas enquanto eu vou desce outro antes de mim. Jesus disse, levanta-te, toma o teu leito e anda. Logo aquele homem ficou são e tomou o seu leito e andava, e aquele dia era sábado. Então os judeus disseram àquele que tinha sido curado, é sábado, não te é lícito levar o leito? E respondeu-lhes, aquele que me curou, ele próprio disse, toma o teu leito e anda. E perguntaram-lhe, pois, quem é o homem que te disse, toma o teu leito e anda? E o homem que fora curado não sabia quem era. Porque Jesus havia se retirado em razão de naquele lugar haver uma grande multidão. Amém. Próximo texto, capítulo 9. Verso 17. Tornaram, pois, a dizer ao cego, tu, pois, o que dizes daquele que te abriu os olhos? E ele respondeu, é o 17 mesmo? É. E ele respondeu, que é profeta. Na verdade, estou falando de cor, não achei ainda aqui, peraí. 17. Tu, pois, que dizes daquele que te abriu os olhos? Ele respondeu, que é profeta. Os judeus, porém, não creram a seu respeito que houvesse sido cego e que agora via, enquanto não chamaram seus pais e perguntaram-lhe, é esse o vosso filho que vós dizeis ter nascido cego? Como, pois, agora vê? Seus pais lhes responderam, sabemos que ele é nosso filho que nasceu cego, mas como agora vê, não sabemos. Ou quem lhe tem aberto os olhos, não sabemos. Tem idade, perguntai-o a ele mesmo. E ele falará por si. E seus pais disseram isso porque temiam os judeus, porque já os judeus tinham resolvido que se alguém confessasse ser ele o Cristo, seria expulso da sinagoga. Amém. A conversão, para quem
leva a sério o Evangelho, levar a sério o Evangelho é uma experiência de sempre ver pessoas se entregando a Jesus. E é o ponto alto da nossa fé. É quando você vê alguém se entregando a Jesus. E é fabuloso. É fabuloso. Eu, quando ganho uma alma, quando eu vejo alguém se convertendo, especialmente quando eu posso acompanhar, é muito interessante. Mas é diferente, conforme os anos vão passando. Porque eu acho que a conversão... Quando eu era jovem, eu ficava falando, os mais velhos são sempre saudosistas. Mas quando a gente vai ficando velho, a gente vai sendo saudoso. Eu não sei se é essa a palavra. Mas eu acho que, sei lá, a mim me parece que a conversão hoje é meio diferente do que era antes. A pessoa se converte, mas ela continua com as mesmas práticas, só que agora ela tem Deus do seu lado. Pelo menos é isso que as pessoas desse tempo pregam. É assim que as coisas funcionam. Você pode estar... sei lá, ter uma vida sexual ativa fora do casamento, mas se converteu, agora Deus está ao seu lado. Você pode viver como marido e mulher com a sua noiva, com o seu noivo, você se converteu, tá? Então agora Deus é do seu time. Você pode ser um funcionário péssimo, uma pessoa, mas se você levantou a mão na igreja, então agora Deus é do seu lado. E antigamente, ao aceitar Jesus... Eu já contei meu testemunho para vocês, pelo menos parte, sei lá, algumas vezes, que no dia que eu aceitei Jesus mesmo, que eu voltei para casa, eu estava pensando que meu pai ia me colocar para fora. De verdade, eu falei, meu pai vai me colocar para fora. Então, antigamente, ao aceitar Jesus, você era expulso de casa. Você perdia os amigos, o emprego, às vezes, o casamento. O casamento. Eu... ainda tenho amizade, hoje a gente é mais distante por conta da minha... eu não moro mais lá. Mas um irmão, ele se converteu, eu vi ele se converter no processo de conversão, e eu era de uma igreja que barba era pecado. E ele era barbudo, assim. Ele chegou lá barbudo. Eu estou falando de 20 e poucos anos atrás, e aí ele chegou lá barbudo, aquele cara barbudo, todo mundo ficava olhando um cara barbudo no meio dos assembleianos, sabe? E ele começou, ele chorava no culto, e o nome desse irmão é João. Hoje ele é pastor. O nome desse cara era João. Na verdade, o nome dele era Urbano João, mas a gente já chamava de João. E aí, como ele era baixinho, Joãozinho. Aí, esse cara, ele tinha uma loja de automóveis. E o grande sofrimento desse cara é que a mulher dele não veio com ele para a fé. Estava tudo bem, ele aceitou Jesus, virou um inferno, sua casa. Um inferno. Um inferno tão grande que no dia que ele se batizou, que a mulher dele falou assim, você não vai voltar para a igreja, no outro domingo. Eu vou. Aí ele ia para a igreja, virava uma briga. Ele chegava lá, minha mulher está brigando, não sei o quê, vamos orar, aquela coisa. Aí quando vem a história do batismo, no dia que ele se batizou, no dia que ele se batizou, no mesmo dia, ele tinha uma loja de automóveis grande, sei lá, 200 carros, eram dele os carros. Ele era rico. Morava em Moema, sabe? Um apartamento, beleza. Ele falou, vou me batizar. A mulher dele não gostou da ideia. E aí, no dia que ele se batizou, a mulher dele foi embora. O batismo era de manhã, como a gente faz aqui. E quando ele chegou, eu não vi nesse dia, né? Porque aí ele foi embora, aí que ele descobriu que a mulher dele tinha ido embora. No outro final de semana, outra vez, ele voltou com o bilhete. Ele falou, a minha mulher deixou só esse bilhete. E o bilhete estava escrito assim, você escolheu Jesus, então fica com ele. E aí, esse cara, enfim. Então, antigamente, quando você aceitava Cristo, você fazia uma escolha, enfim. Mas hoje, quando você aceita Cristo, os ímpios aplaudem. Eu não sei se é bom ou ruim, porque... seus amigos que odeiam Jesus, que bom, tal. Sua mãe, seu pai, que não quer saber de Deus, que legal, tal, que bom, parabéns. Bom, isso é bom? Eu realmente não sei. Mas eu gostaria de analisar com você 2 textos bíblicos que mostram o que acontece na vida de pessoas que se entregavam a Jesus, isso há 2000 anos atrás. E aí, eu vou deixar 3 pontos claros para a gente pensar. E o primeiro
dos 3 pontos que eu queria refletir com os irmãos nessa noite de instrução é a seguinte: experiência com Jesus nos coloca em rota de obediência mesmo sem conhecimento nenhum. E olha que interessante, você se lembra dos seus primeiros passos na fé? Seus primeiros passos, especialmente quem não é filho de crente, quem veio para a igreja mesmo na raça. Como foi seus primeiros passos na fé? Você se lembra da sua primeira oração? Quem lembra? A gente não sabe, né? Então, por exemplo, eu me lembro que a primeira vez que alguém deu oportunidade para eu orar foi na escola bíblica dominical. Então eu estava na igreja, você também? Eu estava na igreja e tal. Aí o irmão da escola, né, o que dava aula, falava assim: você, irmão. E era pouca gente, né? Na escola, você, ora aí. Dá um calafrio assim por dentro. Você fala: meu Deus, será que eu vou falar? Aí você ora meio, né? O que você faz? Você segue o pessoal, né? Do jeito que o pessoal está fazendo, você vai fazendo. Ninguém te ensina. Ninguém te ensina. Você consegue se lembrar da sua primeira vigília, sei lá, da primeira ceia, da primeira oportunidade para pregar? Para mim, foi numa noite de quinta-feira como essa. A nossa igreja de quinta-feira, depois da pandemia para cá, caiu muito a frequência, né? Vocês que são da Genuína sabem. Como no geral, né? Mas na quinta-feira, lá na minha cidade, era pouquinha gente mesmo. Isso aqui é muita gente. Era pouquinha gente de verdade. São uns 15 irmãos. E aí, o pastor ficava olhando assim, parece que tinha muito tempo. Eu não sei qual que era a lógica, mas ele falava, era o dia de dar oportunidade para dar testemunho. E aí ele chamou, veio com a palavra queimando no coração, tal. Eu fui numa quinta-feira. Eu li Apocalipse 3:20, aquele lance lá, eu estou à porta e bato, não sei o que, leio o texto. Eu falei tudo que eu sabia da Bíblia. 5 minutos. Não deu 5 minutos. Eu falei tudo que eu conseguia. Tudo que eu já sabia da Bíblia, eu falei ali. Que não tinha nada a ver com o tema, né? Também. E aí, terminou, eu falei amém e tal. E a igreja ficou, porque era fervoroso, né? E eu não era novo lá, né? Ninguém nunca tinha me visto falar nada. A igreja ficou olhando. O pastor ficou me olhando assim, tipo, barbaridade. Esse menino. E aí, enfim, você lembra da primeira vez que você falou de Deus para alguém? Tipo assim, falaram para você, tudo bem, aí você foi impactada, tal, não sei o quê. Mas a primeira vez que você chegou, não, você tem que se entregar para Deus, e tal. Isso foi na minha escola, né? A primeira vez, a primeira pessoa que eu falei deu certo, você converteu. Mas não, enfim, a gente começa de forma meio desengonçada. A gente não conhece nada, a gente não sabe nada de Deus, a gente não sabe nada da Bíblia. Se alguém falasse para mim assim, abra em Abacuque, eu falo, o que é Abacuque? É uma pessoa. Eu nem imaginaria, você está entendendo? Os textos, né, que a Bíblia é hebraica, eu não saberia de nada disso. Então, a gente não sabe nada sobre Deus, a gente é como um HD virgem, sem nenhuma informação, que passa a ser preenchido conforme o tempo vai passando e conforme as experiências vão acontecendo. Você vai gravando, tipo assim, uma pessoa que era de Deus mesmo, você fala, nossa, como aquele irmão é de Deus? Ele marca para você, e depois você vai conhecer até pessoas que são mais ainda do que ele, mas aquele marcou para você, porque foi muito importante, porque faz parte da sua carreira. E fica nítido que tudo que tínhamos era só amor a Deus e mais nada. Tudo que a gente tinha era amar a Deus e mais nada. E munidos desse amor, desse sentimento, dessa renovação da mente, dessa mudança comportamental, a gente começa a querer, a gente já quer começar a compartilhar sobre Deus. Então, a primeira pessoa assim, que eu falei foi esse irmão, ele se converteu. Mas depois em casa, eu ficava enchendo o saco da minha mãe. Porque a minha mãe estava fazendo janta, e eu com a Bíblia do lado, eu, mãe, você sabia que não sei o quê e tal. Minha mãe não aguentava mais me escutar. Então, o primeiro ponto que eu queria deixar, pastor, o que isso tem a ver com esses 2 textos que o senhor leu? Experiência com Jesus nos coloca em rota de obediência, mesmo sem conhecimento nenhum. O que tem a ver é que, quando Jesus chega no cego do capítulo 9, ele fala para o cego assim, vai e lava-se no tanque de Siloé.
É um tanque específico. Que para nós é tudo bem, mas para o cara que é cego, por que eu não posso me lavar em qualquer lugar? Eu estou com o olho cheio de... Porque Jesus, como ele curou o cara? Ele colocou, cuspiu no chão, fez a lama, colocou no olho do cara. Você já teve terra no olho? É pior. Então, além do cara não enxergar, agora tem o olho com terra e lama. E cuspe no olho do cara. E Jesus falou para ele, vai em tal lugar. Só que o cara é cego. Mas ele, surpreendentemente, obedece. Ou o rapaz, o aleijado. Jesus cura o rapaz, é um sábado. O cara, há 38 anos, ele não anda. Pensa na espessura da perna dele. 38 anos, não tem mais músculo, atrofiou, tal. E aí ele é curado. E Jesus fala assim para ele, levanta, pega essa cama, mas não é cama da Casas Bahia. Não é cama, não, pega essa cama e vai embora para sua casa. Aí o cara pega a cama mesmo, e o cara começa a obedecer. E quando alguém fala para ele, vamos lá, capítulo 5, né? E quando alguém fala para ele, acho que o versículo é o 13, e alguém fala para ele assim, não é o 13 não, é o 11. Não, nem o 11 também é o 10. Disseram a ele, é sábado, não te é lícito levar essa cama. Olha a resposta dele, o testemunho. Aquele que me curou, ele próprio disse, toma o teu leito e anda. Eu quero lá saber que dia é hoje. Aquele que me curou, ele disse para eu levantar e andar. Acabou, estou obedecendo. Então, o primeiro ponto é que a experiência com Jesus nos coloca em rota de obediência, mesmo sem conhecimento nenhum. Quando eu falo sem conhecimento nenhum, é que a gente começa a obedecer só porque Jesus falou com a gente. O fato de Jesus ter falado com a gente, fica nítido que tudo que a gente tem é amor e mais nada. A gente não conhece Bíblia, a gente não conhece Deus, a gente não sabe orar, a gente não sabe as músicas da igreja, a gente não sabe as roupas que o pessoal usa, a gente não sabe o nome dos irmãos da igreja, a gente não sabe nada. A gente está perdido no meio de um povo novo, mas você está apaixonado por Jesus. Então Deus falou com você, e você não tinha experiência nenhuma, você não tinha conhecimento, você não tinha noção, você só chorava, não é ou não? Era assim ou não era? Aí você chora lendo a Bíblia em casa. Enfim, você se apaixonou por Jesus e pronto. Você sentiu uma sensação estranha no corpo, quando ele falava com você através da pregação do louvor, ao ler a Bíblia, ao orar, arrepiava, umas sensações assim e tal, e principalmente a gente se sentia os piores pecadores. Os piores pecadores. Não queríamos mais sentir que a gente era pecador, a gente queria confessar, a gente queria abrir o jogo, a gente queria batismo nas águas, a gente queria, enfim, a gente queria Deus. E por isso a gente não tinha limite. Não tinha horário, não tinha dia, não tinha hora, não tinha ambiente. A gente ia nos cultos, a gente ia nas casas, quando não tinha culto na igreja, ia na casa de alguém, quando não tinha na casa de alguém, a gente inventava, enfim, a gente só queria falar de Deus. Mas a verdade é que a gente não sabia nada da Bíblia. A única coisa que eu e você sabíamos era a seguinte: Deus existe. E Ele está interessado em mim. Deus existe e eu estou conectado com Ele. Eu sinto alguma coisa espiritual. E nessa fase, a gente começa a obedecer automaticamente. Tipo assim, eu falei agora do João que se converteu, na nossa igreja, quando eu me converti, a Assembleia, não podia ter barba. Então você tira a barba. Que a Bíblia nem proíbe, cara. Entendeu? Nem é pecado usar barba, mas se você está no meio de um ambiente que o pessoal não usa barba, você vai lá e tira a barba. Não é problema. Você passa a se vestir do jeito que a igreja decidiu que mesmo que não tenha versículos para isso. Você para de beber, aí sim, a Bíblia fala. Você abandona os vícios, enfim,
Eu acho que foi assim comigo, deve ter sido assim com você, é assim até hoje. Foi assim nesses 2 casos aqui da Bíblia. Eles passaram a obedecer, mas não tinham as informações básicas sobre Jesus. Veja, João 9. Olha que interessante o versículo 11. O cara foi curado, quando ele voltou vendo, os vizinhos passaram a estranhar, o versículo acho que 10 ou 9, os vizinhos começaram a perguntar, mas será que esse é o cara que era cego? Ou se parece com ele? Que é o versículo, eu acho que deve ser o versículo 10, 9. Obrigado. E aí eles começaram a discutir se era ele ou se parecia com ele. E ele começou a dizer, não, sou eu mesmo. Aí no versículo 10 está dizendo assim, ó, aí, ó, uns diziam a ele, outros não, parece com ele dizia, sou eu. E perguntaram, como então foram abertos seus olhos? Olha o testemunho. E ele disse, o homem chamado Jesus fez lodo, untou os meus olhos. Não é um testemunho? Isso aqui? De novo convertido? E aí, como que você foi? O homem chamado Jesus cuspiu no chão, fez um lodo, colocou nos meus olhos e disse, vai ao tanque de Siloé. Eu fui, lavei-me e agora vejo. Aí os caras falaram, uau, que legal. Cadê ele? Deixa aí no texto, coloca aí o texto de novo. Legal, aonde ele está? E a resposta dele falou assim, versículo 11, 12. Aonde está ele? Aí ele falou, não sei. Ele deu um testemunho, né? Pensou, como é que você era cego agora vê? O homem chamado Jesus, ele cuspiu no chão, fez lodo, colocou nos meus olhos, falou, nossa, tem que Siloé, eu fui, e não sei o que lá, e agora para honra e glória, tal. Aí o cara falou, uau, glória a Deus. Ah, cadê ele? Aí ele ficou olhando e falou, não sei, eu não sei. Isso é o capítulo 9, agora é o capítulo 5. Versículo 9. Imediatamente o homem se viu curado, tomando leito, pôs-se a andar, a obediência, a rota de obediência. Aquele dia era sábado, então os judeus chegaram ao que fora curado e disseram, hoje é sábado. Não tinha listo levar a cama. E mais ou menos parecido com o ex-cego, ele vai dizer, aquele que me curou, ele disse, toma o teu leito e anda, e vai para a tua casa. Aí os caras perguntaram, legal, quem é o homem que te disse, toma o teu leito e anda? E aí a Bíblia diz que ele não sabia. Ele não sabia. E o que fora curado não sabia quem era Jesus. Porque Jesus tinha se retirado, porque tinha muita gente. Ambos tiveram um encontro fantástico com Jesus. Ambos foram curados. Ambos tiveram as vidas mudadas para sempre. O cara estava 38 anos sem andar e começou a andar. O outro nunca tinha enxergado e começou a enxergar. Mas um não sabia onde Jesus estava. E o outro não sabia quem Jesus era. Quem Jesus era. E mesmo assim, estavam servindo. Mesmo assim, estavam obedecendo. Então, o primeiro ponto que eu estou deixando para vocês nesses textos é a experiência com Jesus nos coloca em rota de obediência, mesmo sem nenhum conhecimento. E eu vou dizer, quando o assunto é fé, o conhecimento vem depois. Primeiro vem essa explosão dentro da nossa alma que nos deixa de joelhos, dizendo louvado seja teu nome, bendito é o teu nome, aleluia, o que o Senhor está fazendo comigo. Aí a pessoa fala, mas quem é Jesus? Aí você fala, não, eu não sei direito, eu estou começando agora, eu sou novo nisso, mas quando ele fala eu choro. Mas onde eu encontro ele? Então, eu não sei ainda, eu estou começando agora, faz 2 meses, 1 semana, não sei o quê, não sou batizado. Mas, eu não sei, mas quando ele fala, você vai sentir também. Segundo, a conversão verdadeira gera efeitos colaterais, irmãos. Às vezes, o conhecimento pode ser um bloqueio. Você sabe que a cidade que eu mais viajo
não é a minha cidade natal, é da minha mãe, quando eu vou passar uma vez por ano no Natal. Eu vou mais a Jerusalém do que a Três Lagoas, por questão de trabalho. E é muito legal, é muito legal, é muito legal. Só que eu fico vendo, por exemplo, agora que já não está mais politizado o Brasil, se bem que acho que está, sei lá. Aí eu fico vendo, porque teve um momento que o nosso ex-presidente, o Jair Bolsonaro, foi para Israel. Eu ia ser o guia daquele grupo, e eu não pude por causa da igreja, daqui, da Genuína. Tinha alguma coisa, ceia, alguma coisa, eu não lembro. E eu falei, eu não vou. Ele era deputado só na época. Eu falei, não vou, não consigo, não sei o que. Mandei um irmão no meu lugar. Antigamente eu coordenava todos esses guias. Foi muito bom não ter ido. Foi muito bom. Por quê? Porque quando ele chegou lá, ele se batizou no Jordão. Aí veio a notícia aqui para o Brasil. Qual é a notícia? O Jair Bolsonaro agora é crente. Toda vez que alguém e começa a postar fotos de algum famoso ou famosa que lá no Rio Jordão se batizou, eu não quero ligar o ventilador na farofa, mas não significa que a pessoa se converteu, porque aquele batismo é um point turístico. Você está entendendo? Então você chega lá, não é que você está decidido a se batizar. Então você chega lá, e aí você vai no Jordão. Você chega no Jordão, é uma loja, primeiro você entra numa loja, e aí o cara pergunta, você quer fazer o batismo católico ou evangélico? Porque se for católico, você ganha uma bata que tem uma cruz, um santo desenhado, alguma coisa assim. Se for evangélico, você ganha uma bata branca mesmo, normal. Está falando, evangélico, tá. É $15. Aí você paga os 15. Eu não lembro se é 15, 10, sei lá, você paga o valor, aí você pega uma sacola com a roupa, e aí você vai para a fila, lá onde vai. Aí, e tem mais, você é batismo ou é renovação? Como assim renovação? Não, tipo, se você já é batizado, aí você aqui renova o batismo. Você batiza, tipo batiza de novo, mas na cabeça deles não vale, é só um renovo, um reforço, sei lá. Aí, você fala, não, meu é renovação, aí é outra, porque vem com certificado. E aí esses caras, eles fazem isso. Você entendeu? Não é que ele creu e está se batizando. Eu mesmo já batizei muitos irmãos no Jordão. Não sei quantos irmãos, uns 50? Não sei. Eu já batizei muita gente lá no Jordão. Mas pessoas que se converteram de verdade. Então agora, aí eu paro lá, eu falo assim, irmãos, aqui é o Jordão. Quem aqui vai querer se batizar? E todo mundo, tá bom, então quem vai batizar vocês? O senhor não pode batizar? Eu não. Não vou batizar ninguém. Não vou batizar. O Rodrigo foi comigo essa vez, não foi? Não é assim que eu falei lá? Pronto. Não vou batizar ninguém, não. E eu posso batizar se alguém aqui é crente e por algum motivo ainda não se batizou nas águas e eu posso batizar. Aí sim. Agora, eu quero renovar, não sei o quê. Eu quero, meu irmão, vai caçar o caminhão que você caiu. Então, o pessoal, eu estou falando isso porque esses dias atrás, um famoso com a esposa que acabou eu não vou falar os nomes, que nem a esposa direito, não sei o quê, que vive maritalmente, mas não é, que não sei o quê. Aí vai lá, nossa fé, não sei o quê, aí está lá o Jordão, todo mundo fulano se converteu. Aí eu fico olhando aqui no Brasil, eu falo, não se converteu, gente. Não, isso não é a conversão. Isso não é a conversão. Então, as pessoas... a conversão bíblica, ela tem que ter efeito colateral. A conversão bíblica gera efeitos colaterais. Vamos para os dois casos. Em João capítulo 5, versículo 14, que nós lemos, mostra o homem recém-curado, o aleijado, recém-curado, agora em um segundo encontro com Jesus. No primeiro encontro, eles perguntaram, por que você está carregando essa cama, sendo que eu já sábado? Ele, porque o homem que me curou, levou, não sei o quê, falou, toma o teu leito, vai para a tua casa e tal. Aí os caras falaram, legal, quem é ele? Aí ele disse, não sei. Ele está obedecendo e ele não sabe quem é Jesus.
O ex-cego, como que você ficou curado? O homem chamado Jesus, ele cuspiu no chão, ele fez não sei o que, mandou eu obedecer lá no tanque de Siloé, eu fui, lá ver, agora eu vejo. Aí os caras falaram, uau, legal, cadê? Onde eu vejo ele? Aí ele murcho, não sei. Ambos curados, um não sabe quem é Jesus, outro não sabe onde Jesus está. O 5,14 mostra o ex-aleijado agora, num segundo encontro com Cristo. Ele primeiro não sabia quem era Jesus. Aí no versículo 14 diz assim, é no 14? Por essa causa, não é o 14, é o 12. É o 14 mesmo? A letra da minha Bíblia está diminuindo. Eu vou procurar aqui mesmo, porque aqui é maior a letra. É o 14? Então vamos lá. 5,14. Isso. Mais tarde, Jesus o encontrou no templo. Mais tarde, Jesus o encontrou no templo e disse... Perdi de novo. Aqui. Mais tarde, Jesus o encontrou no templo e disse: você já está curado. Não peques mais, para que não te suceda coisa pior. Esse versículo 14 é importante porque o cara estava obedecendo Jesus e não sabia quem era Jesus. Aí Jesus encontra ele de novo. E mostra esse recém-curado. Agora, ele vai perceber que os religiosos odeiam Jesus, porque o próximo versículo, depois o 15, vai dizer assim, o homem retirou-se e disse aos judeus que Jesus o havia curado. E os judeus perseguiam Jesus, porque ele fazia essas coisas num sábado e tal. Então, o homem vai agora se posicionar a favor de Jesus e contra os religiosos. A chegada de Jesus em nossa vida, ela nos obriga a tomarmos partido. Até o momento que ele estava obedecendo e não sabia quem era Jesus, é uma coisa. Mas agora que ele soube, a primeira coisa que ele fez, ele foi lá no pessoal que odeia Jesus e falou assim, eu quero falar com vocês. O que é? Eu vim falar quem foi que me curou. Eu não sabia, mas agora eu sei. Porque ele encontrou comigo e ele me falou quem é ele. Vocês querem saber quem me curou? Foi Jesus Cristo, de Nazaré. E aí o pessoal ficou olhando e eles não gostaram da ideia. Aí a gente vai perseguir. Não pode perseguir. É ele que me curou. É isso aí. Eu vim aqui falar. Ele está se posicionando. Tem uma coisa acontecendo aqui. Ele está se posicionando a respeito de Jesus. A chegada de Jesus em nossas vidas nos obriga a tomarmos partido. Mateus 10:35, 10:34, diz assim, palavras de Jesus: não penseis que vim trazer paz à terra. Não vim trazer paz, vim trazer espada, porque eu vim causar divisão entre o homem e seu pai, entre a filha e sua mãe, entre a nora e a sogra. Então, a chegada de Jesus nos obriga a tomar partido em várias coisas. Por exemplo, amizades. Jesus chegou? Chegou, que bom. Você tem que tomar partido em amizade. Pastor, mas o senhor quer dizer que eu tenho que bloquear as pessoas no meu WhatsApp, não sei o que lá. Não, eu estou dizendo que você tem que se posicionar. Não dá para ser agente secreto do reino de Deus. Aqueles que você é crente e ninguém nunca sabe. E ninguém sabe que você é crente e você acha que ainda quer vantagem. Não, pastor, eu tenho vários amigos ímpios, porque eles nunca nem sabem que eu sou crente. A chegada de Jesus em nossa vida nos obriga a tomarmos partido, não somente com amizades, mas com ambientes. Tem um ambiente que não é próprio para você, irmão. Não só amizades ou ambientes, mas manias, vícios, negócios, projetos, plano de futuro. A chegada de Jesus se derrama sobre todo o arcabouço da nossa vida. Andar com Cristo significa romper com o que não é de Deus. O que não é de Deus a gente vai ter que romper, não vai ter jeito. E esse rompimento eu estou chamando de efeito colateral da fé. Eu perdi amigos que eu não queria perder. Quem perdeu amigos aqui por causa da fé? Aí. Mas se você falar assim, não, por você mesmo, você queria perder? Não. E tem alguns que eu não perdi, mas não é mais igual era.
Tem alguns amigos que quando eu vou lá no Mato Grosso, de vez em quando eu passo, esse aqui é meu amigo, a gente estudava junto, não sei o que e tal. Aí ele fica assim, aí eu vou, a gente não sabe, não cola mais. Mas era carne com unha antes. Então eu perdi amigos que eu não queria. Enfim, pastor, mas eu não queria perder, mas eu havia encontrado a pérola de grande valor. E você lembra da parábola da pérola de grande valor? O homem encontrou a pérola de grande valor, voltou para casa, vendeu tudo, trocou tudo, e falou assim, não, agora é essa pérola. Eu havia encontrado a pérola de grande valor, não tinha mais como voltar atrás. Eu saí do emprego. Eu sou um cara que saí do emprego por causa da fé. Naquela época, hoje tem perseguição religiosa, naquela época não tinha. Eu rompi amizades, eu rompi relacionamentos. Eu tinha um namorado quando eu me converti. O nome dela era Márcia. Falei assim, me converti no domingo, segunda-feira, chamei ela lá em casa. E falei, Márcia, sou crente agora. Eu já estava indo na igreja uns 3, 4 semanas. Ela falou, você não é crente. Eu falei, eu sou crente. E agora? Como que você quer fazer? Você quer vir para a igreja? A gente continua, não continua? Não quero sair aqui. Não, na igreja, de crente? Não vou nunca. E tal. Eu falei, então acabou aqui. Então terminou aqui. Você não está falando sério? Estou falando sério. Então terminou aqui. Bom, ela foi embora. Ela ainda foi. Ela disse que não ia na igreja, mas ela foi umas 4, 5 vezes na igreja. Mas sem eu saber. Ela queria ver se era verdade. Estava lá no culto, daqui a pouco eu olhava para trás, ela. A primeira, segunda vez eu fiquei alegre. Falei, você veio, que legal. Eu ficava sentado perto, ela ficava uns 15 minutos e ia embora. Eu falei, não deu. Porque a conversão vai gerar efeito colateral. Vai gerar efeito. Aliás, hoje ela tem uma família linda. Me segue nas redes aí e tal. Mas a conversão gera efeito colateral. Veja o caso do cego de nascença. Ele estava com medo de ser expulso. A família dele estava com medo de ser expulso. João capítulo 9, versículo 18. Não acreditaram os judeus que aquele que fora cego e que agora via, enquanto não chamaram seus pais e interrogaram, esse é o vosso filho? Ele nasceu cego? Como é que ele enxerga? E os pais disseram, sabemos que ele é nosso filho, sabemos que ele nasceu cego, mas como agora ele vê, ou quem lhe abriu os olhos, não sabemos. Mas ele é adulto, pergunta para ele. E isso disseram seus pais, porque estavam com medo dos judeus, porque os judeus já tinham resolvido que se alguém confessasse que Jesus era o Cristo, seria expulso da sinagoga. Seus pais estavam com medo de ser expulsos. Sabe o que aconteceu com o ex-cego? Foi expulso. Verso 34. Verso 34. Mas retrucaram, tu és todo nascido em pecado e nos ensinam a nós, e o expulsaram. Irmãos, uma conversão que não expulsa a gente de lugar nenhum, será que é uma conversão bíblica? Uma conversão que, sei lá, conversão genuína, ela vai te fazer ser expulso de alguns lugares. Você está entendendo? Não vai te caber em alguns ambientes. A conversão bíblica vai te fazer ser expulso de pessoas e lugares. A conversão bíblica, nela, você será convidado a se retirar de alguns relacionamentos, cara. Você vai ser convidado a sair de algumas coisas. Você vai ser proibido de entrar em alguns esquemas, em alguns eventos, em alguns lugares, em algumas parcerias, sei lá, simplesmente pelo fato de não ser mais compatível com o fogo que está aceso dentro do teu coração. Não dá mais. Você já foi expulso, já perdeu alguma coisa por causa de Jesus? Porque esse é o testemunho. E esse cara, bom, o ex-aleijado, Jesus encontrou com ele rapidinho, né? Ele falou no 11 que o homem que me curou disse, aí o cara, quem é ele? Não sei. Aí no 14, 2 versículos depois, Jesus o encontrou lá fora no templo. É uma coisa. Agora, esse aqui demorou, porque ele deu o testemunho dele no versículo 12. Só que lá na frente, no versículo 34,
é que ele foi expulso. Mas o que acontece na sequência onde ele é expulso? Capítulo 9, versículo de número 35. E Jesus, sabendo que ele tinha sido expulso, Jesus ouviu que o tinham expulsado e encontrou-o dizendo, e perguntou-lhe: crês tu no Filho do Homem? É muito lindo isso. Jesus esperou o cara ser expurgado da onde ele não era compatível. E a hora que ele foi expulso, a hora que ele estava do lado de fora, Jesus vai até ele, e aí acontece o segundo encontro. Então veja, o paralítico de Betesda, ele não sabia quem era Jesus, mas estava obedecendo. E aí, quando ele saiu, Jesus encontrou ele lá fora. Agora, o cego de nascença, Jesus esperou ele ser expulso. E do lado de fora, encontrou com ele e falou: e aí, você crê no Filho do Homem? E o ex-cego diz assim: quem é ele, para que eu nele creia? Então o ex-paralítico não sabia quem era Jesus direito, mas ele queria estar com Jesus. O que Jesus faz? Mais tarde, Jesus o encontrou no templo e disse: você já está curado. Não peques mais para que não te suceda coisa pior. De uma forma mais coloquial, Jesus disse assim para ele: cara, você já está muito diferente de quando eu te achei. Você já está muito diferente de quando eu te encontrei. E você nem sabia meu nome. Então eu vim aqui para falar: você é meu nome, quem eu sou. Não volte a ser aquele mesmo cara. Não volte a ser a mesma pessoa. Para que a sua situação não piore e você se torne pior do que você era no dia que eu te encontrei. É isso que Jesus está falando para ele. E eu sou Jesus Cristo. O cara olhou para Jesus, voltou e falou assim: eu já sei quem me curou. E aí deu a ficha. Agora, essa pedagogia de Jesus é o terceiro e último ponto. Jesus te espera na saída para um encontro pedagógico. Jesus nos espera para um encontro pedagógico. Não é só o primeiro encontro. Sabe aquele primeiro encontro que você fica cantando e a música da igreja não sai durante a semana inteira e tal, mas você nem sabe quem é Jesus? Não. É assim o processo espiritual, esse processo. Mas Jesus quer ter mais encontros com a gente. Ele quer se apresentar a gente. Ele quer caminhar com a gente. Ele quer comungar com a gente. Ele quer estar próximo da gente. Não é só aquele negócio que você obedece sem saber. Você tira a barba sem saber se a Bíblia fala. Você usa saia ou sapato. Eu acho que é assim porque as irmãs aqui. Não, calma. Jesus quer encontrar a gente depois. E esse encontro é pedagógico. Nesse encontro, Jesus explica o que Ele quer. Nesse encontro, Jesus explica quem é Ele. Nesse encontro, Jesus explica o que você precisa ou não precisa fazer. Ele diz para o ex-paralítico: rapaz, você já é melhor agora do que quando eu te encontrei, mas não volte a pecar, porque senão você vai ficar pior do que o dia que eu te achei. Isso é a pedagogia de Jesus. E essa pedagogia de Jesus nos transforma em verdadeiros adoradores. Não é pela eloquência do pastor, que é legal, tem um pastor que prega bem e tal, é legal. Mas é no outside, é do lado de fora. Não é só na religião, não é só na fé. Veja, onde é que Jesus encontrou esse cara? Quando ele foi expulso da sinagoga. A sinagoga é a representatividade da religião. Versículo 35. Ouvindo Jesus que o tinham expulsado, encontrando-o, perguntou para ele: agora vamos lá, você crê no Filho do Homem? Essa pergunta é técnica. Porque Filho do Homem tem a profecia lá de Ezequiel, do Filho do Homem, da chegada do Filho do Homem, não sei o quê. Você crê que o Filho do Homem vai vir e tal? E ele falou assim: então, quem é ele para que eu creia nele? Eu estou obedecendo, o que Deus está fazendo na minha vida é maravilhoso, eu estou servindo, fui até expulso, eu estou pagando pato já e tal, mas eu não conheço muito.
E a resposta de Jesus é assim: você já ouviu. E isso é fabuloso, porque esse cara nunca tinha visto ninguém. A primeira pessoa que ele viu foi Jesus. Porque Jesus colocou o lodo lá e falou: agora lava. Quando o cara lavou, ele começou a enxergar. Você crê no Filho do Homem? Ele disse: eu não sei quem é. E Jesus disse para ele assim: então, você já ouviu. Você já viu ele. Só que o cara é novo nesse negócio de ver. Ele não manja. Eu já vi. Mas eu só comecei a ver agora. Eu comecei hoje. Não, então, mesmo assim você já viu ele. E é esse que fala com você. E é esse que fala contigo. 38. E o rapaz afirmou: eu creio, Senhor. E o adorou. Jesus se apresenta para o rapaz. O rapaz nem sabia seu nome. Não, esse sabia, né? Esse é o que sabia. O rapaz só sabia seu nome, mas não sabia onde encontrá-lo. O rapaz sabia seu nome, mas não sabia quem era ele de verdade. E Jesus se apresenta agora como o Filho do Homem, o esperado das profecias. E foi assim que mais um par de joelhos se dobraram diante do carpinteiro da Galileia. E mais uma língua confessou que Jesus Cristo é o Senhor. O encontro com Cristo Jesus nos espera do lado de fora, uma saída para um encontro pedagógico. Então, o encontro da fé é um encontro espiritual. E o encontro pessoal com Jesus é o encontro pedagógico. Para o paralítico, ex-paralítico, Jesus fala assim: você está melhor agora, mas não erra a mão agora mais não. Fica firme. Não peques mais para que não te suceda coisa pior. Isso é pedagógico. O cara está andando, ele está... Pela primeira vez em 38 anos, ele está olhando para um homem assim, ó. Pela primeira vez. E Jesus manda essa. Agora, para esse cego que nunca tinha enxergado, Jesus diz para ele: você crê no Filho do Homem? Ele falou: creio, mas eu não sei. Eu creio porque eu ouvi falar. A minha teologia é de ouvir falar. Porque eu era cego até pouco tempo atrás, até algumas horas atrás. Toda a minha experiência é de ouvir. Então quem é ele para que eu nele creia? E Jesus se apresenta. Aleluia. Você já ouviu. E é esse que está falando com você agora. E os joelhos desse cara se dobram diante de Jesus. E a língua desse homem confessa a Jesus Cristo. E assim, mais um homem se converte a Cristo. Então, a pedagogia de Jesus, de Deus, é a seguinte. Então, primeiro, você tem uma experiência com Deus. Nessa experiência você entra em rota de obediência. É uma obediência meio burra. Desculpa ser sincero. É uma obediência meio burra, porque é uma obediência sem conhecimento. Você sabe que você ora porque você sabe que tem que orar, mas não sabe orar. Você jejua porque sabe que tem que jejuar, mas você não sabe jejuar. Você lê e não entende, você vem para o culto, mas você... Então é uma obediência, é lindo isso aí. É lindo isso aí. É fantástico. Porque foi assim que os milhões e milhões e milhões de servos de Deus vieram até Cristo. Foi assim comigo. Foi assim com você. Pode estar sendo assim com você. Aí você fala: pastor, eu sou novo convertido, 2 semanas. Você é burra, então? É burra. Porque falta Bíblia para você. Falta texto para você. Falta base para você. Mas calma. Se preocupa em obedecer e adorar aquele que te fez andar e aquele que te fez enxergar a vida. Então, falta texto. Calma, mas temos tempo. Temos tempo. E aí, nessa situação, o segundo que eu tinha falado é que
A verdadeira conversão gera efeito colateral. Gera efeito colateral. Você está adorando, mas você não sabe direito. Você está falando de Cristo, mas você não sabe direito. Você está testemunhando, mas você não manja direito. Está tudo bem. Mas aí gera o efeito colateral, você vai ser expulso. Vão perseguir. Não vai ser fácil. E por último, e o mais importante, é que quando você for expulso, quando te colocarem para fora, do grupo, da sua família, do seu emprego, sei lá, da sua amizade, do seu casamento, de qualquer coisa, Jesus vai estar te esperando. Ele vai estar te esperando. Para um outro tipo de encontro, um encontro pedagógico. Para ele falar sobre, olha, você não pode mais fazer assim. Agora é assim. Ou para ele dizer, para ele se apresentar. Você crê assim, assim? Senhor, eu creio, eu estou crendo em tudo, tal, mas eu estou meio perdido. Como é que eu faço? E aí ele se apresenta. É esse que está falando com você agora. Jesus te espera para um encontro pedagógico na fé. Deus abençoe você, em nome de Jesus. Vamos todos ficar de pé, minha gente, por favor. Chegou o momento do nosso ofertório, a gente está passando 6 minutos e vamos ofertar com alegria. O pessoal da internet que está acompanhando a gente é pelo link que aparece onde que é? Na descrição do vídeo. Na descrição do vídeo tem o link. E é o CNPJ da igreja, a chave Pix. Tá? Vamos orar. Senhor, nós te louvamos em nome de Jesus. Obrigado por essa palavra que para mim é uma direção. Como foi bom ouvir sobre isso, tratar sobre isso e nos sintonizarmos dentro desses momentos aí da nossa conversão e da nossa caminhada contigo. Agora, no momento do ofertório, que eu e os meus irmãos possamos juntos louvar o teu nome, não somente com palavras, mas investindo na tua obra, no teu reino, para que essas portas aqui continuem abertas, para que essa transmissão continue avante e que o teu nome seja pregado com responsabilidade, como foi hoje à noite. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Eu vou de maquininha hoje, porque eu esqueci minha carteira.